O Brasil é um país capitalista, mas é um capitalismo particular, um capitalismo dependente, subdesenvolvido, com várias dinâmicas estruturais próprias. Esse tipo de nação periférica sofre uma série de restrições. Uma dessas restrições é que a gente não pode colocar a taxa básica de juros num nível menor do que a taxa básica de juros americana e menor do que o chamado diferencial internacional de juros, que leva em consideração também o risco Brasil ou o risco de investimento no Brasil. Não pode, porque se a gente colocar a nossa taxa básica... Não pode assim, não pode por motivos políticos, geopolíticos, né? Não quer dizer que não possa em termos econômicos. Porque tem todo um debate de que quem decide a taxa básica de juros é o mercado ou é o governo? É o governo. Agora não é o governo mais, mas é o Banco Central. É ele que define a taxa básica. As taxas longas, a curva de juros no Brasil, aí é o mercado, embora o Banco Central possa interferir. Então, ainda que o Brasil possa, ele não deve, na minha avaliação. Na minha avaliação, foi um problema o governo Bolsonaro ter colocado a taxa básica de juros a 2%. E é triste, mas é um limite. Por quê? Se a gente tem uma taxa básica de juros muito pequena, muito baixa, o capital tende a sair do Brasil e ir para outros países que oferecem vantagens maiores. Se o capital sai do Brasil, se dólares saem do Brasil, como a taxa de câmbio é um preço, né, é uma determinação entre oferta e procura, se sai muito dólar do Brasil, o custo do dólar mais escasso tende a subir. E se o custo do dólar sobe, o preço de todas as mercadorias aumenta, logo gera inflação. Então, reduzir muito a taxa básica de juros gera inflação, sim. Não pelo canal da demanda, não é porque o crédito vai ficar farto, vai ter um monte de emprego, salários elevados, as pessoas vão passar a demandar muito e isso vai aumentar o nível de preço. Mas é pelo canal do câmbio. É porque aí o dólar vai se desvalorizar e as mercadorias que a gente compra, que ou são importadas ou têm componentes importados, vão ficar mais caras. Isso não quer dizer que tem que estar em 13,75%, quer dizer que tem que cobrir a taxa básica de juros norte-americana e mais o diferencial de juros, que hoje seria mais ou menos 7%. Em termos nominais. E seria, em termos reais, 2% se a inflação estiver assim. Agora, tu acreditas que o presidente Lula... Bom, é o presidente Lula, mas no ano que vem será, de certa maneira, quando o presidente do Banco Central for alinhado ao governo. Tu acreditas que eles tenham, digamos assim, a ousadia de trazer a 7%? Eu acho que não. Eu acho que a pressão vai ser muito grande. Veja, o debate na mídia hoje já é completamente marcado por uma crítica à política econômica no governo Lula, mesmo que eu nem ache que nada muito radical está sendo propagado. Mas olha o que é o Estadão, olha o que são os principais veículos de comunicação, fazendo, inclusive, terrorismo econômico, né? O governador aqui do Rio Grande do Sul foi um dos que fez na eleição não, um pouco antes da eleição. Estou a ver alguns programas de rádio em Porto Alegre, pela manhã, é um caos. O Brasil é a teoria do caos. Vai fechar o Brasil a qualquer momento. É isso. Nunca esteve tão mal. Nunca esteve tão mal. O Leite, ele dizia coisas assim, gente, o teto de gastos não pode ser descumprido. Olha só, o PSDB estava à direita do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro queria flexibilizar o teto na pandemia, as pessoas passando fome. E aí eu lembro que o Eduardo Leite tuitou uma coisa e disse assim, o teto de gastos não pode sucumbir, porque aí o dólar vai a 10, e aí a inflação vai a 20, e aí por isso os juros vão ter que ser altos e o crescimento econômico vai ser comprimido. Então deixa as pessoas morrerem. Terrorismo. Deixa as pessoas morrer, porque daí elas não desestabilizam o sistema econômico. Então, acho que, assim, ou a gente vai ter muita capacidade de disputa dessas narrativas, né, ou de utilizar os nossos canais, inclusive esse podcast e outros, de instrumentos para o debate com a sociedade, ou nós vamos ser, acho que, vilipendiados por essa ideia do caos, né, de que essas medidas, inclusive tributárias, vão afastar o capital e a taxa básica de juros, mas o capital vai sair do Brasil, os investidores vão embora, e aí o desemprego vai explodir, e aí todas as coisas ruins vão acontecer.